O Extra, por exemplo, diz Mengão atropela. E aí o Pedro fazendo sua famosa reverência depois do bonito gol de calcanhar que marcou, né? O Dia fala da estreia com goleada arrasadora. E o Meia Hora garante que o Malvadão voltou. Essa comemoração do Cebolinha aí é o Homem-Aranha? Que é o... É o gesto do Homem-Aranha, né? Jogou pra caramba ontem. Cebolinha? Jogou muito bem. Pra mim foi o melhor. Né? Melhor do Flamengo nessa estreia. Agora, a gente sempre leva em consideração as realidades distintas, né? Quando compara o Flamengo com os seus adversários de menor investimento no Rio de Janeiro. A diferença é muito grande, muito grande. E é natural que isso se transforme em placar elástico, ainda mais quando você faz um gol logo no início, né? Como foi o caso do jogo de ontem contra o Audax. Esse gol do Léo Pereira de cabeça logo no início abriu o caminho para uma vitória realmente muito tranquila. Foi quase que num ritmo de treino, de pré-temporada, até porque muito calor natural, jogadores ainda longe da forma ideal, mas uma combinação de técnica de um lado e que não existe do outro. Então, e um time que já se conhece, né? Você tem uma base toda mantida, um trabalho que vem desde o ano passado, né? O Flamengo finalmente está experimentando, parece que vai experimentar uma virada de temporada seguindo um trabalho, dando sequência a um trabalho, no caso aí o trabalho do Tite, mas foram quase 30 finalizações do Flamengo, o Audax não chegou a 10, num ritmo muito tranquilo e o placar praticamente construído no primeiro tempo, que foi 3-0 no primeiro tempo, esse golaço aí do Pedro, que também foi destaque na partida, na minha opinião, e no segundo tempo, num ritmo mais cadenciado, já com muitas trocas feitas pelo Tite, mas usando, né, todo o potencial do seu elenco, com o Bruno Henrique, com o Gabigol. Ele terminou o jogo com Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, né? Terminou com esse quarteto, né? O setor ofensivo, se você pensar, do Gerson para frente, quem jogou um pouco abaixo foi o Luiz Araújo, que vai sair desse time para o De La Cruz entrar. O Gerson jogou bem, o Arrascaeta jogou bem, o Cebolinha foi o melhor em campo, o Pedro jogou bastante bem. Então é um setor ofensivo que eu não vou dizer que está pronto, né? Mas em termos de peças, a diretoria ainda está buscando o Luiz Henrique, mas é um setor que as peças estão quase todas ali. E a gente tem muito pouco a dizer sobre o setor defensivo, que é o setor que mais precisa de reforços no Flamengo hoje. Não dá para dizer como é que foi o setor defensivo do Flamengo ontem, porque não foi testado. Né? Não chegou perto. O Flamengo busca pelo menos um zagueiro e um lateral esquerdo. Com a saída do Mateuzinho, talvez vá ao mercado também em busca de um lateral direito. E não dá para dizer o que aconteceu. A defesa do Flamengo foi bem, foi mal? A defesa do Flamengo esteve lá. Léo Pereira fez um gol. Esteve lá. Assistiu a estreia. Esteve no gramado de Manaus. O setor ofensivo do Flamengo no papel, na minha opinião, o mais forte do Brasil. Não demonstrou isso no ano passado, mas ontem fez um bom jogo. Claro que contra um time muito abaixo, mas o Flamengo tem jogadores no ataque para fazer diferença em todas as partidas de todos os rivais da América do Sul, não só contra o Audax. Claro que o Audax é um dos mais fracos que o Flamengo vai enfrentar no ano, mas o setor ofensivo deu conta do recado. E tá claro que o Gabigol e o Bruno Henrique vão suar bastante ali para brigar por uma vaga no time titular. Eles, na era Tite, ficou claro que eles não são mais incontestáveis, né? E começa o ano como reservas. Começa o ano como reservas. E o Cebolinha começa o ano muito bem. Quer dizer, a estreia dele foi muito boa ontem contra o Audax, mas ele já tinha sido um dos destaques do Flamengo em 2023, principalmente com o comando do Tite. Essa busca pelo lado direito com o Luiz Henrique é para fazer ali uma disputa com o Luiz Araújo. E o Bruno Henrique, em algum momento, também, né, vai de novo frequentar. Quando ele entrou pela direita, depois passou né? para a esquerda. O Cebolinha meio que está fixando residência, né? Falou, aqui é o meu setor. Então, o Bruno Henrique já está tendo que se acostumar com essa adaptação pelo lado direito. E eu achei interessante a observação que ele fez ontem com o Gabigol no lugar do Arrascaeta. E ele deixou muito claro na coletiva que, perguntado, Gabigol e Pedro podem jogar juntos? Dessa forma, sim. Arrascaeta, Gabigol e Pedro juntos não vão jogar. Ele deixou isso claro, verbalizou isso na coletiva ontem. Em termos se você não encaixa o De La Cruz, né? Aí complica mais ainda, em né? Termos individuais. Desculpa, Lu, tem um período do ano em que nem Arrascaeta nem De La Cruz estarão no time. Isso, e nem Pulgar. Por 9 rodadas. 9 rodadas. 9 rodadas. É que eu estou pensando do meio para frente. Né? O Flamengo pode perder também o Pulgar, o Varela. Sim. Vai, Pulgar, certamente vai. Certamente vai. Então aí você tem uma estrutura base do meio de campo, né? Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta.
Pois e aí tem que ver quem é que aproveita esses espaços. De Bruno Henrique e Gabigol. Titulares em outro modelo, em outra formação. Tem boa chance ali nesse período da Copa América. Em termos individuais, a grande notícia para mim foi o Cebolinha. E aí tem uma segunda que eu falei do setor defensivo, que é o Varela. O Flamengo busca um lateral direito, é a posição mais contestada desse elenco do Flamengo hoje. Terminou com 3 em 2023 e nenhum deles nas graças da torcida. O Mateuzinho, o Varela e o Wesley. Mateuzinho saindo do clube agora, caminho do Corinthians. E a questão era quem vai começar o ano como titular da lateral. O Varela pegou essa posição no início e fez um bom jogo, não só pelo gol. O gol ali, o goleiro falhou claramente, mas fez um bom jogo ofensivamente. Não dá para dizer como é que ele foi defensivamente. Mas é uma posição pra gente ficar de olho nesse Flamengo aí. Eu gostei da atuação do Varela, depois do Cebolinha. Não, depois do Cebolinha não, os caras da frente jogaram melhor. Mas o Varela teve boa atuação, precisa de confiança. Primeiro gol dele pelo Flamengo, primeiro gol por time principal, né? Só tinha feito um gol profissional pelo Castilha, do Real Madrid. Então, é um jogador pra gente ficar de olho se o Flamengo vai ou não buscar um reforço para essa posição. O Alan também entrou, e é outro jogador que vai ganhar uma importância em função da negociação do Thiago Maia. O Thiago Maia está de saída, deve ir para o Internacional. Está tudo muito bem encaminhado nesse sentido. E aí o Tite já tem algumas possibilidades, né? Ele gosta muito dos homens abertos, jogadores abertos, né? Pela esquerda e pela direita. E aí, se ele sustentar essa formação, quem também passa a brigar por uma posição no meio de campo é o Gerson, né? O Gerson passa também, já não estou tão seguro aqui, porque ele tem o Pulgar, para mim é um intocável do meio de campo do Flamengo, por uma questão de função tática, né, de marcação. É o melhor marcador do Flamengo no meio de campo, é o Pulgar. Então você não pode abrir mão disso. E aí você passa a ter o Arrascaeta, De La Cruz, Gerson, 3 homens lá na frente ou 2. Se tiver 3, um desses 3 tem que sair. Se tiver 2, você pode segurar os 3. Então, mas são formações táticas, é flexibilidade tática que o Tite ganha com essa capacidade de elenco que ele tem nas mãos. E ele falou sobre isso na coletiva, né? Porque a grande questão hoje, na minha visão ali desse setor ofensivo, é onde vai entrar o De La Cruz. E ele disse que o De La Cruz tem treinado em 2 posições ali, de segundo homem de meio de campo e de ponta direita, que é o que a gente vê, à primeira vista, pensar. Quem vai sair é o Luiz Araújo. Mas, por exemplo, quem vai jogar na ponta? O Gerson pode jogar na ponta com esse time de hoje, né? Se não vier um Luiz Henrique. Eu tô curioso para ver onde ele vai usar o De La Cruz. E ele falou ontem que ele tem sido testado nas 2 posições nos treinamentos, porque aí começa, se vier um ponta, o Gerson começa a ficar em perigo. Se o De La Cruz jogar de segundo homem de meio de campo, quem fica correndo risco ali na titularidade é o Gerson. Então, tem todas essas questões ali pra gente ver a entrada do De La Cruz. Me parece que ele vai ser um titular incontestável nesse início, mas onde ele vai jogar é a grande questão desse Flamengo. Talvez isso tenha pesado, inclusive, na decisão do Everton Ribeiro, né? Porque é outro que, com todo esse fluxo de jogadores no meio de campo, ele se viu perdendo ainda mais espaço. O Tite, no ano passado, chegou a escorregar em situações táticas de jogo com o Gerson pela direita. Chegou a escorregar o Gerson pela direita, mas não é a posição do Gerson. Não é. Nós vimos ali o Cebolinha, que ontem, né, entrou como titular, fez gol. Então ele começa a temporada com outro status, né? O Cebolinha foi questionado durante muito tempo no Flamengo como um reforço que parecia não dar certo. A chegada do Tite muda isso. E parece que a formação que o Tite e a comissão técnica encontraram no ano passado ali, que era considerada, naquele momento, emergencial, era o que dava para fazer, até por uma questão física, mas vem pelo menos para esse começo de temporada. Ele terminou o ano melhor já, né? Que eu lembro que teve um momento ali que o Cebolinha era colocado quase no mesmo balaio do Vidal, como contratações que fracassaram. O Vidal já saiu, já fracassou no Atlético Paranaense também. Ele estava muito mal, né, Luciano? E ele teve o início dele no Flamengo. O famoso campo fala. O campo falava que o Cebolinha estava mal. E terminou o ano o campo falando o contrário. Né? Ele já termina o ano num patamar superior, mas é uma questão. Assim, tem muito torcedor do Flamengo que olha hoje, cara, eu consigo confiar no Cebolinha para ser titular absoluto ao longo da temporada, nesse time que tem tantas opções na frente? Ontem, o primeiro indício contra o Audax, um time abaixo, nos piores que o Flamengo vai enfrentar no ano, ontem o primeiro indício foi positivo. É porque ele está muito confiante. E é um jogador que tem uma capacidade técnica, já mostrou isso, já tinha mostrado no Grêmio, na própria seleção brasileira. Ele fez uma grande Copa América, né, que o Brasil conquistou o título em 2019, ele foi muito bem naquela Copa América. Não foi eleito o melhor da competição? Ele foi. O Daniel Alves foi o melhor da final?
Foi alguma coisa assim, né? Mas ele foi um dos destaques.